acho que é a primeira palavra que vem aí pra gente, não é isso? Que, bom, já ficou bem, já tá bem famoso, já é uma coisa assim, a maior parte das pessoas sabe o que é Redux já. Ficou famoso com React, né? Mas ele não funciona só com React, tem gente usando com Ember, tem gente usando com Angular, tipo, com Node, dá pra usar com outras coisas, tá? Então, a gente precisa primeiro entender o que é o Redux, tá? Pra gente poder ir pra frente e saber o que é o Saga e como é que a gente usa e o que são esses efeitos colaterais que eu tô querendo dizer. Todo mundo sabe o que é um efeito colateral, mas eu vou dizer exatamente o que eu quero dizer com isso. Isso aí foi extraído direto do README do Redux, né? Ele diz que evolui ideias do Flux, mas evita as complexidades, pegando algumas dicas do Elm. As palavras-chave eu acho que é Flux e Elm. O Elm, para quem não sabe, é uma linguagem que compila para JavaScript, um transpiler, sei lá, alguma coisa do gênero, não tenho certeza. Mas ele parece Haskell e tem umas coisas bacanas, tipo debug com linha do tempo, você pode voltar e fazer rewind, é bem bacana. E o Flux é esse conceito de você lidar com o estado da sua aplicação de uma forma única, assim, né? Ele tem tipo um ciclo que você vai mantendo o estado da sua aplicação e tem uma organização e tem todo um conceito que a gente chega mais ou menos nisso aqui, né? Isso é mais ou menos como é que a gente lida. Ficou um pouco pequeno, eu acho. Não, ficou não. Em geral, quando a gente tem nos antigamente da vida, o que a gente fazia, né? Cada página da gente, ou cada pedaço da página, eles disparava um key up lá, e aí ele rodava um scriptzinho lá, e ele mandava uma requisição pro servidor, aí ele pegava, aí quem escutava aquilo de volta, tanto era aquela mesma função, né, uma promise lá, como outro cara em outro canto também atualizava, jogava um loader e blá blá blá, e tinha um monte de coisa sendo disparada em todas as direções, né? Os campos de busca, de texto, sei lá, disparam uma coisa para a tabela que está mostrando os itens, e aí tu arrasta um negócio e acontece mil e outras coisas, tá disparando evento para todo mundo, e todo mundo está escutando os eventos daquele cara. E era uma bagunça, né? Aí o cara dizia assim, não, agora isso aqui não vai mais fazer isso. Aí tu vai ter que ir em milhões de arquivos, procurar quem está escutando aquele evento para poder tu parar de escutar, para tipo, tu conseguir fazer a alteração que tu precisa. E o Redux veio para dizer assim, ó, isso aí tá errado, todo mundo dispara ação só para um canto e vocês escutam desse mesmo local. Então essa é a ideia. A UI agora, tipo, tu vai ter um componente lá, X, né? Vamos dizer usar o exemplo aqui do React mesmo, tu tem um componente, e aquele teu componente vai lá e dispara uma ação, que é aquele action dispatch ali, e o teu reducer tá lá, que ele vai escutar aquela ação, o tipo de ação que tu disparou, ele vai fazer alguma coisa, tá? E ele vai fazer isso aqui, tá? Ele recebe o estado inicial, recebe a ação que tu recebeu e ele vai retornar um novo estado. Isso aqui é uma função pura, tá? A gente chega já lá. E aí ele vai armazenar o novo estado no store, né? Que é onde armazena todo o estado da aplicação, tá lá. E o novo estado é enviado, né? De certa forma. Na verdade, a UI está escutando aquele cara. E quando o teu store muda, o teu estado mudou, tu vai responder aquilo. Então, assim, é uma forma mais declarativa de você programar. Você programa os componentes lá, né, que era a ideia do React, e aí com isso aqui fica ainda mais simples, fica mais declarativo ainda. Você diz assim, ó, executa isso para mim, aí ele muda o estado da tua aplicação, e aquela mudança é refletida nos teus componentes, então ele renderiza lá e tudo mais. Como eu falei, pausa dramática para o que é uma função pura, né? Uma função pura, eu peguei também essa definição aí, é uma função que em seus parâmetros são uma coisa que influenciam o seu valor de retorno. É a única coisa. Então, assim, mas, tipo, pensa na matemática. Tu tem, tipo, 2 mais 2, tipo, uma função soma, e tu bota 2 e 2, ele vai retornar 4 para sempre. Não adianta tu querer dizer que vai ser outra coisa. Essa definição eu peguei de mim mesmo,
tá? E eu queria voltar para essa parte aqui especificamente, que é como isso aí é tipo uma representação de como o Redux funciona. E isso aí tudo, ele funciona bem e tudo mais, só que a gente não consegue fazer mais muita coisa além de só mudar basicamente o estado porque uma função pura, eu não posso ter nenhum efeito colateral nela. Então, assim, se eu quero comunicar com uma base de dados do meu browser, por exemplo, eu não posso botar a minha função pura. Eu disparei uma ação para ela, a minha função pura vai receber minha ação e ela tem que reagir a ela, retornar um novo estado. Mas nesse meu termo, eu não posso chegar e dizer assim, guarda esse, sei lá, guarda uma coisa no cookie aí, ou então no teu banco de dados, ou então comunica com a API, tu não pode fazer isso. Tá? Tipo, o próprio Redux vai chegar lá e vai dizer assim, tem um erro aqui, tua função não é pura, não vai prosseguir. Então, é aí que entram os middlewares. Tá? Os middlewares, eles têm essa função de interceptar toda a ação. Tipo, toda a ação passa primeiro para o middleware e depois ele vai para o reducer. Tá? Isso aí é bem comum para quem conhece o Redux Tank, que ele... Tipo, as pessoas usam muito... Não é a função do Redux Tank, tá? Ele funciona tipo, para outras coisas. Tipo, quando você tem uma closure lá, você bota uma função, ele sempre retorna uma função e tal. E aí o middleware dele sabe interpretar aquilo. É muito comum as pessoas pegarem e criar middlewares para identificar certo tipo de ações, tipo assim, uma ação que chama API. E ela sempre vai chamar, sempre que eu receber uma ação API, eu sei que eu vou fazer uma chamada para o meu back-end consumindo a API que está lá disponível. Então aí eu junto com os... Quando todo dia que você manda uma ação, ele tem um payload também. Você pode mandar dados junto com a ação. Então, essa é a ideia. E as pessoas usam esses middlewares dessa forma, né? O API, tem gente que usa para interceptar... quando você não tem mais autorização, por exemplo, no teu login expirou, né? Aí o cara dropa a tua sessão, enfim, dá para usar para tudo, praticamente. Dá para validar rota, por exemplo, tipo, enfim, dá para fazer trilhões de coisas. E é nisso que o Redux Saga não é que ele se espelha, mas o embasamento dele é tudo através do middleware. O Redux Saga, ele é um middleware muito robusto que te ajuda a lidar com esses efeitos colaterais e ele te dá algumas coisas para te ajudar, para tu não precisar ficar lidando com compromisso o tempo todo, por exemplo, ou então ficar exportando. Ele te dá tipo um padrão, ó, tu usa assim e daí tu vai para frente. E ele tem algumas coisas boas que a gente consegue fazer, que a gente vai ver mais na frente, que o tanque não consegue muito, ele já se perde um pouco. Essa é a URL lá no GitHub, tá? Para quem quiser dar uma olhada. Então, assim, o que é uma saga? É a primeira coisa. Não é esse saga. Então, isso aí eu extraí, tipo, o conceito, ele vem de um paper antigo, não é tão antigo assim, mas esse é o link do paper, ele é de 2002. Não é muito antigo, não. Ele foi introduzido nesse paper aí do Hector e do Kenneth. E eles dizem isso aí, é uma sequência de transações que são interville... meu Deus, minha tradução agora vai morrer, mas eles são... Eles comunicam, né? Com outras. Eu copiei, tem dois iguais, né? Bacana, pula pra cá. Então, assim, a diferença... Ele pegou esse conceito que esse primeiro conceito que foi falado de saga a primeira vez, ele é muito usado no back-end e tal. Aí ele pegou e disse assim, eu acho que eu posso aplicar isso aí pro meu front-end e pegar e dizer que uma saga, para mim, especificamente, é uma thread separada, certo? E aí, essa thread separada, ele vai cuidar dos meus efeitos colaterais, tá? Então, só que aí tu pensa que isso aí ele pensou para JavaScript, né? Aí tu diz assim, uma thread separada, JavaScript, como é que eu vou fazer e tudo mais. E aí, tipo, uma thread tem algumas coisas que você pode fazer e uma coisa delas é
parar uma thread, né? Você consegue tipo, interromper, tipo, bloquear a thread enquanto outra coisa roda, e depois você volta para ela, você faz um fork lá, e, enfim, você consegue fazer um monte de coisa com a thread que, quando você pensa numa função JavaScript, você não consegue fazer isso. Você executa a função e ela termina, mesmo que ela tenha uma promise e tal, mas ela vai, quando ela terminar, ela vai para a promise lá e tudo mais. Então, o que eles fizeram, né, como eles conseguiram isso, foi com os JavaScript Generator, tá? É tipo uma coisa que vem do S6. Todo mundo pensa no S6, pensa em Arrow Functions e outras coisas que são bem bacanas e bem úteis, mas isso é uma coisa que é pouco conhecida, que é essas Generator Functions, né? Aqui tem dois links que explicam como é que elas funcionam. Eu vou dar uma explicada, mas eu vou tentar não demorar tanto aqui. Mas o Generator Functions, ele precisa desse asterisco aí depois do function. Esse asterisco pode estar ou no nome da função ou no function mesmo, ou no nome, nessa nome function mesmo. Então, tanto faz. E aí, ele precisa também daquele yield ali, para a galera do Ruby conhece, lembra bem disso aí, só que funciona diferente, tá? Não é exatamente a mesma coisa. Então, assim, uma Generator Function, você pode encarar ela como se ela fosse um iterator. Tipo, sei lá, no Java, você tem lá os iterators e você consegue dar um next, e aí você pega o próximo elemento do seu iterator. Você tipo, vai dando o próximo for uma lista, você vai pegar o próximo, enfim, depende da implementação. Uma Generator Function, ela consegue funcionar como um iterator, tá? Você consegue dar um next, ela tem exatamente essa função, esse método, né? Que você chama next e ele te dá o próximo valor, tá? E esses valores, elas param nesses yields que estão aí, tá? Então, essas são as minhas paradas. Enquanto você não chama o next, ele não passa para o próximo yield, ele não executa as próximas linhas. Aí é porque a gente tem um yield praticamente em toda linha, né? E depois ele tem um return. Mas se a gente tivesse coisa entre o primeiro yield e o segundo, aí ele ia, quando eu tivesse parado no primeiro, você chamasse next, ele ia executar aquele monte de código e aí ele ia parar, certo? Então, assim, esse é o exemplo que eu peguei aí. Vão acompanhar, tipo, com calma, porque um pouco de calma que dá um nozinho na cabeça. Então, é assim, primeiro a gente declaro meu iterator, né, que é a minha Generator Function, eu chamo ela como um parâmetro que eu passei, e aí eu guardo, certo? Guardo ele na minha constante, e aí eu vou dizer next. O next, toda vida ele retorna esse modelo aqui. É um objeto que ele tem value e done, que aí ele diz se terminou. O done é para dizer se terminou ou não, e o valor é o valor que está sendo retornado para você. Quando eu chamei a primeira vez, ó, eu estou chamando o next sem nada, tá? E aí depois eu vou explicar para vocês. Tipo, quando você chama o next, ele tanto pode retornar, ele sempre vai retornar uma coisa para ti, que é esse modelo, como você pode passar valores para dentro, que é tipo super útil. Às vezes você vai fazer alguma coisa, sei lá, chamar uma função qualquer, e aí tu vai passar parâmetro para ela e tu pode chamar dessa forma, tá? Então, assim, quando eu chamo o next a primeira vez, ele vai me retornar o valor 6. Alguma ideia de como retorna o valor 6 aí? É por causa do yield lá em cima. O x, né, 5 que a gente declarou. X mais 1, 6, tá? Ele parou ali. Tá? É o retorno daquele cara. O yield está retornando aquele ali. Quando eu chamar o next a próxima vez, dessa vez eu estou passando um parâmetro para dentro. Estou dizendo, ó, 12, tá? O que acontece aí? 12, o valor 12 lá, tá? Ele está fazendo o quê? 6 é o 12 é o que o yield lá todinho está retornando para dentro da função. Então eu estou fazendo 2 vezes 12, que é o que eu estou passando para dentro. Certo? Vai dar 24. Ou seja, y é 24. E aí eu estou dizendo yield ali de novo. Y dividido por 3 dá 8, que é o valor que eu tenho aqui. Tá? Então, assim, dá um nozinho na cabeça de como essas coisas vão passando. Mas se você acompanhar com calma e for vendo e passa de novo, tipo, a primeira vez que eu li isso aí, o artigo que eu li, um daqueles 2 links que eu passei no começo, eu acho que eu li umas 5 vezes para poder entender como é que funciona, que ele tem exatamente esse exemplo, mas ele explica bem esmiuçadinho lá como é que funciona. Mas a gente não precisa, tipo, se ater
é importante entender como você funciona esse retorno e como a passagem de valores para dentro. Mas aqui, tipo, uma continha aí, tá muito cedo, né? Vamos fazer não. Então a gente tem alguns exemplos de como o Redux Saga exatamente funciona, tá? Isso é mais ou menos uma cara de uma coisa, que é uma saga, né, que a gente chama. Basicamente ele tem, dentro da biblioteca, ele tem algumas coisas que eles usam para side effect e para escutar as ações. Então assim, imagina que tu tem um componente qualquer lá no teu React, e lá, quando tu clica no botão, ele dispara uma ação que chama fetch requested, tá? É o nome que eu dei, tal. O que acontece? Esse cara, claro que tem todo o setup do Saga. Você tem que registrar o middleware na tua aplicação e dizer qual a Saga que vai rodar. Tem que mandar ela rodar, uma geral que engloba todos, blá blá blá. Eu não vou me ater tantos detalhes. Mas basicamente o que ele está dizendo aí é o seguinte: eu tenho essa função de baixo aí, que é um watcher, que ele meio que separa os generators do Saga em duas, né? Que são as sagas que são realmente executáveis, elas têm uma ação para ser executada, e tem os outros que são os watchers, que ele simplesmente vai escutar essas tuas ações assim de usuário, digamos assim, que são todas as interações que o teu usuário vai fazer. Ele vai disparar uma ação, claro que no que fizer sentido, e ele vai reagir a elas. Então, essa função aí que a gente está usando, esse take every, ele vai pegar toda vez que tiver uma ação, ele intercepta e executa fetch data. Ele intercepta e executa fetch data, sempre. Ele vai, tipo, ele não desconsidera nada, ele sempre pega e sempre executa. Então, dá para fazer um DDoS na tua aplicação de alguma forma. Aí lá em cima, né, tem a função que está sendo executada. Então a gente está chamando uma chamada API, tá vendo? Ele faz um yield no call, e aí eu passo a função que eu uso. Tipo, essa função aí é uma função qualquer, uma biblioteca minha, que ele vai lá, chama a API, usa o fetch, ou tipo HTTP fetch, sei lá, passa aqui é uma URL que está dentro do payload que eu passei e tudo mais. E aí esse PUT que tem aí é para a gente fazer o dispatch de actions, que lá quando a gente está declarando, sei lá, quando a gente usa aquela lib React Redux, a gente bota aquele dispatch lá para enviar as ações, ou então quando a gente está usando o tanque mesmo, a gente usa o dispatch para ficar enviando coisa. A gente pode usar o dispatch direto, porque a action normalmente você pode passar o dispatch para dentro da action e usar ele lá, mas a gente perde a testabilidade que o Saga nos dá. E a gente vai chegar mais pra frente nisso aí. Então, esse take every faz isso, né? Ele pega todas as ações. Eu posso usar mais de um take every, tá? Tipo, mando chamar meus users e depois criar os usuários, e aí eu chamo duas outras sagas, e aí eu consigo declarar um monte, e aí serve pra um monte de coisa. E aí muita gente fala, tipo, tá, mas o tanque faz a mesma coisa, né? Aí eu falo, tipo, de testes. Por quê? Quando você usa o tanque direto, você muitas vezes vai ter que mocar as chamadas e tudo mais. No Saga, esses helpers, aquele call que tá ali, aquele PUT, aquilo ali, ele retorna para ti uma representação da tua chamada. Ele passa isso aí pro middleware, e o middleware sabe interceptar esse cara. Então, assim, você pega esses caras aí e ele te dá uma representação mesmo. Então é uma coisa tipo um objeto JavaScript. Ele te retorna isso aí. Ele diz, essa chamada que você está fazendo é isso. Aí o que eu posso fazer aqui? Bom, eu posso fazer um assert direto. Chama a próxima ação é o quê? É uma representação do que ele realmente vai ser executado. Então o meu teste da minha saga fica muito, muito simples. Assim, ele é muito direto. Você não precisa mocar nada, você não precisa fazer fake de nada, enfim. Eu tenho algumas restrições quanto aos testes do Saga. Apesar de ser muito bom, você pode fazer isso. Fica muito rápido os testes, tipo, você não moca nada, não faz nada, não tem, enfim. Mas ele pode ficar muito doloroso. Se você tem muitos passos na sua Saga, aí você chama next e fazendo assert, aí você faz next e assert, e aí para toda a eternidade até a tua Saga esgotar. Então, assim, é bom, mas nem tanto, tá? Mas até agora o que eu mostrei pra vocês é mais do mesmo, né? Tipo, eu consigo fazer isso com o tanque, tipo, eu consigo chamar minha API, eu consigo conectar no banco do browser, eu consigo, enfim, eu consigo salvar um arquivo se eu estiver usando Node.
Então, até agora, o que eu mostrei para vocês é, eu tenho um pouco mais de testabilidade e faz a mesma coisa do tanque. E, tipo, e aí, né? O tanque é muito simples de usar. E o Saga, tu tem que aprender generators, que não é simples. Então tem uma curva de aprendizagem nessa coisa. E aí, na hora que você vai pensar se de fato vale a pena e tudo mais, claro que depende do teu time e da experiência dos teus desenvolvedores enfim, do tempo do projeto, enfim, tem inúmeras variáveis aí que te fazem pesar nessa decisão. E aí o que eu tô querendo mostrar agora pra vocês é por que eu digo que o Saga vale a pena. Por que talvez valha botar um pouco mais de tempo nessa curva de aprendizagem para tu chegar em algumas funcionalidades que ele te dá que o tanque não dá, tá? Então assim, segura o cintos aí que nós vamos para algumas coisas que são mais pesadas do Saga. Então ele fala de algumas coisas mais, né? Isso aí, a primeira coisa é ações futuras, tá? Eu mostrei ali para vocês o take every, né? Que eu falei que ele pega todas as ações, ele sempre pega o cara e sempre executa um dispatch. Então assim, eu não tenho controle, né? É isso aqui que eu tinha mostrado para vocês. Eu recebo todas as ações desse, faço do that, toda vida. Eu tenho como refazer isso aqui com um take. Se eu quiser exatamente mudar e usar o take aqui e ter exatamente a mesma funcionalidade, é isso aqui. É um while true e ele sempre pega e sempre executa, sempre pega e sempre executa, tá? Só que tem uma sutileza de diferença aqui. Aqui o controle é meu e não é do Saga, porque no take every ele sempre vai pegar, como eu falei. Aqui eu digo quantas vezes ele quer pegar, por exemplo, se ele vai executar ou não. Então vamos dizer que eu tenho um jogo e aí, se o cara morrer pela terceira vez, game over. Então eu digo exatamente que ele vai pegar uma ação die 2 vezes e ele vai, tipo, reiniciar o jogo e a última vez é game over, morreu, acabou. Certo? Lá no take every eu não consigo fazer isso. Eu tenho que botar faço toda a vida, bota um condicional, mas quando é que ele para de escutar e para sempre eu vou guardar um contador enfim, eu vou ter que fazer uma coisa mirabolante para isso aí. Então, acho que a coisa interessante aqui é você ter o controle. Então, se você precisa, talvez, de um fluxo mais complexo, que aí tu vai pegar uma ação, depois, em seguida, tu tem que necessariamente pegar outra ação, e elas meio que são dependentes, e aí, talvez seja uma boa saída para ti. Tá? Com o tanque, eu não consigo fazer isso também. Eu estou escutando lá aquela ação e para sempre eu vou executar. E aí eu não tenho esse controle. A próxima coisa é essas... Na documentação chama non-blocking calls. Eu traduzi para não bloqueantes, mas eu acho que é triste essa tradução. A gente vai usar... É uma coisa que chama fork, tá? E o fork é... Por exemplo, eu tenho essa saga que recebe um fogo e roda call para full e roda call para bar. O detalhe do call é que eu preciso esperar ela terminar de executar, tá? Então é tipo uma chamada de função qualquer. Eu recebo a ação, eu chamo o call. Se esse call for uma chamada para minha API for lenta, vai demorar 2, 3 segundos, se ele não der um timeout. E aí depois eu vou pro próximo e ele demora mais, e depois eu vou pro próximo e tudo mais. E depois ele volta, né? E eu vou continuar recebendo, tipo, a próxima vez que eu for receber o foguinho, eu posso... Potencialmente o usuário pode clicar no botão 2 vezes, por exemplo. Né? Tipo, só uma coisa, foi um incremento. Só apertar um mais, né? Na minha UI. Se eu usar isso aí, e ele tiver que mandar umas coisas tipo Analytics, por exemplo, eu vou ter que esperar o Analytics voltar, a função chamada de Analytics voltar, e eu posso perder cliques na minha UI, porque o usuário é mais rápido do que essa chamada para a API. E aí a chamada tipo, acontece, eu recebo, aí bem aqui eu estou executando, aí o cara chama take de novo, mas ele vai perder, e aí ele vai executar isso aqui, aí o usuário já chamou de novo. Então assim, eu registrei um clique e ele clicou 3, 5 vezes. Eu consigo sair disso só mudando o call pro fork, que aqui é onde ele separa uma thread.
Ele diz assim, ó, executa isso aqui que eu não quero saber de ti. Executa lá, depois tu me fala. Aí depois eu vou pro próximo, executa lá, depois tu me fala. Então isso aí é muito rápido. Ele manda, vai executar lá, ele demora o tempo que for, e aí eu tenho uns, sei lá, de repente esse full ele também dispara uma ação que é só interna, não é uma ação de usuário, e aí eu vou atualizar meu store com alguma coisa, enfim. O que é interessante aí é que eu não vou me bloquear, né? Eu passo, é rápido, e eu vou, tipo, teoricamente pegar todas essas ações. A próxima coisa é executar as tasks, né, em paralelo. Aquilo lá é rápido, aqueles dois forks em sequência, mas não é paralelo. Eu disparo uma e depois disparo a outra, tá? Isso aqui é como eu chamo em paralelo de fato. Ele faz a gente tem aquela chamadinha de all ali em cima, tá? E aí eu tô fazendo tipo um splash para aquilo ali, um spread, desculpa. E eu tenho as duas chamadas. Eu tenho um dashboard, e aí eu preciso... Tem dado de todo canto no meu dashboard. E aí eu faço duas chamadas, 3, 5, 10, 20 chamadas em paralelo no meu browser para minha API. E aí quando retorna tudo junto, eu trato os dados e jogo na tela, sei lá. Certo? Então assim, isso aí é interessante também. Eu já, tipo, tive de usar esse all, e realmente foi uma ajuda muito grande. A gente não era paralisado, que era feito de outra forma. Quando a gente introduziu o Saga, a gente foi, tipo, tem um canto que a gente pode paralisar que não é dependente. Aí a gente foi, usou, e tipo, foi um ganho muito bom para a aplicação. A próxima coisa é uma corrida entre efeitos colaterais, tá? É tipo uma race condition, né? O que acontece? Eu sei que a minha API é lenta e eu preciso de uma resposta muito rápida. Aí eu digo, ó, vocês dois vão rodar concorrentemente, e o que terminar primeiro eu uso de resultado, o outro eu não uso. E é exatamente o que eu tô fazendo aí. Eu tô botando um timeout. Esse delay aí também é uma funçãozinha que o Saga dá pra ti, que é tipo um set timeout, funciona da mesma forma, é só pro middleware interpretar aquela mesma questão da descrição das ações, né? Serve para a mesma coisa, tá? Ele diz, ó, se for menos de 1 segundo, se bater 1 segundo e tu não retornou da API, timeout, morreu. Então é isso. Próxima coisa é uma composição de sagas, tá? Existem algumas formas de fazer isso aqui. A primeira forma é usar o asteriscozinho aí depois do yield, fazer aquele splat lá. Que aí eu faço isso aí. Eu tenho, sei lá, essa full bar base, e ela chama o full bar e o base separadamente, tá? Só que isso tem algumas implicações, tá bom? Como é que são os testes disso aí? O que aquele asterisco faz é, de fato, colocar... Vamos voltar pra cá. O que ele faz? Se eu for testar esse cara, o que vai acontecer? Eu falei pra vocês que a gente chama o next no teste, e aí eu falei assim, o teste pode ficar muito longo, eu vou ficar chamando next, e aí eu vou ficar fazendo os acertos em cada passo. Esse cara aqui, desse jeito, tá vendo que eu não tô usando nenhum call, não tô usando nenhum fork, nem nada, só tô chamando o yield com asterisco e aquele cara. Se eu chamar o next, ele vai chamar o next de cada passo do full até ele acabar, e aí ele vai destruir essas funções, digamos assim, pega toda a implementação delas e joga aqui dentro. É como se ela fizesse isso. E aí vai ficar longo, meus testes vão ficar repetitivos, eu vou ficar tipo, chamando. Tipo, funciona? Funciona. Mas não é... Os testes é tipo terrível e não faça isso. Tem outra forma de fazer isso, tá? É usando o call, o fork e o call e o fork, basicamente. Que foi uma coisa que a gente tinha feito anteriormente, né? Se você for só parar pra pensar, aquele primeiro exemplo que eu mostrei lá, ele chama um take every, e ele do take, desculpa. O take chama lá uma ação, e aí depois eu digo assim, call esse cara. Aquilo ali eu já estava fazendo isso, já era uma composição de saga, tá? A diferença é que lá eu estava chamando uma saga, e depois eu chamava uma outra função XYZ, e aqui especificamente eu estou chamando essas generator functions. O que eu estou querendo dizer
não importa que tipo de função você tem, você pode usar essas descrições, esses helpers, digamos assim, do Saga, para fazer essas chamadas. Seja uma função qualquer, A mais B, ou uma Generator Function Desk que vai disparar ação, que vai fazer integração com outra coisa e tal. Que eu acho que é uma coisa que é mais complicado, que é o cancelamento de tarefas. Que aí você diz assim, pô, cancelamento de tarefas, o que eu preciso, como é que eu uso isso aqui e tal, o que eu quero dizer com cancelamento de tarefas. Tá, vocês usam Dropbox, provavelmente. Aí você vai lá e diz assim, ó, sincronizar meus arquivos. Aí ele tá lá sincronizando. Aí você diz assim, ó, parar a sincronização. Aí depois você vai lá e volta, sincronizar arquivo. Você está cancelando ou parando, né, o cancelamento de tarefa. O que na verdade acontece é um cancelamento, né? Porque a requisição HTTP não vai parar lá, ficar esperando de boa sentado, né, tipo, até o cara dizer assim, ó, manda de volta, né? Ele para aquilo ali, ele tem claro o tratamento dele, tipo, se o arquivo não terminou, ele mata aquilo ali, aí ele vai pro próximo, ele sabe o que ele já sincronizou ou não. E aí aqui eu estou querendo fazer meu próprio Dropbox também, tá? O meu Dropbox vai lá e diz assim, ó, enquanto eu receber aquela ação ali, de começar a sincronização de arquivo, começa a sincronizar, né? Tipo, enquanto eu tiver, enquanto o usuário pedir para sincronizar, eu vou executar essa segunda, né? Que é tipo, faz o sync aí. Lá está o sync lá em cima. Nesse sync lá em cima, se você ver, ele tem um while true ali, né? Para rodar, tipo, ele vai ficar sempre tentando sincronizar o próximo arquivo. Ele vai dizer assim, ó, o sync começou, ele vai disparar uma ação, que se eu quiser atualizar a minha UI com alguma informação, ele está dizendo para mim que começou. E aí eu faço um call para aquele sync my files ali, que sei lá, estou mandando arquivo para o meu servidor, e depois que eu terminar aquela execução, né, que o call ela é bloqueante, ela para, né. Quando ela terminar, eu vou chamar um delay, aí eu vou esperar meio segundo para eu voltar no meu loop e dizer assim, ó, começou, tipo, tô no próximo, né, no próximo arquivo, tipo, passa pro próximo arquivo toda a vida. E aí, se vocês notarem, tem um finally ali, claro que todo mundo notou que tem um finally ali. Depois, aqui embaixo, né, aquele finally é pra gente, eu vou explicar já como é que ele funciona. Então, isso aqui executou aquilo e é um fork, não é bloqueante, então eu mandei executar e vim pra cá. Só que tem um yield, né? Aí eu tô ali parado, esperando. Na hora que o cara der o pause na minha UI, eu vou disparar essa ação pra cá, esse cara vai escutar, e aí ele vai chamar cancela a minha task, que eu guardei ela ali, né, naquela constante, e tô dizendo pra mim, ó, cancela. Isso aí, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer a tua função lá, que tá lá em cima, ir pro finally. Ela vai, tipo, interromper a função, tipo, como se fosse uma exceção, só que não é, né? Porque não é um catch. Ele vai pro finally, ele tipo, para. E a única razão de eu ter aquele check ali no if pra se foi cancelado é só porque eu quero ter certeza que eu estou mandando a informação correta. Porque vai que ela foi pro finally por outro motivo, né? Vai ter um erro aí na aplicação e ela vai. Mas o detalhe eu só consigo cancelar ações que foram forcadas, tá? Se eu não usar o fork ali, eu usar o call, eu não consigo cancelar. Porque ela é bloqueante. Se eu for o call, ela é bloqueante. Eu tô lá, vou esperar para sempre. Então eu nunca chego nessa próxima linha. Eu fico lá até ela terminar. E como é um while true, a tendência é que seja realmente para sempre, né? Então eu não chego aqui. É importante que seja um fork, que aí eu disparo aquilo em outra thread e passo por debaixo e fico esperando a aproximação acontecer. Então assim, é o exemplo do Dropbox, claro que extremamente simplificado, mas vai pro infinito aí a tua imaginação, sei lá, vai que tu tem um request na tua UI lá, que tu quer parar, que tu tem um botão também que para, tipo assim, cancela, tipo, sei lá, mandar um vídeo pro YouTube, sei lá, aí tu começou lá e tu diz assim, cancela, não quero mais mandar. Isso aí dá pra fazer, né? A gente consegue de fato cancelar esse envio de uma forma tipo organizada, que a gente não tem que fazer uma quebra maluca da aplicação nem nada, tipo, ações são disparadas bonitinho, eu consigo reagir bem a elas, eu sei que ações estão sendo disparadas e tudo mais. Então assim, a ideia era mostrar essas coisas a mais, tá? Todos esses exemplos, todos os códigos que estão aí,
apresentação nesse link do GIST, tá? É um GIST público. Tipo, depois eu vou passar o link onde eu vou colocar essa apresentação. E a ideia era tentar convencer, de certa forma, vocês que, principalmente para quem já usa o Redux, quem usa Tank, para dar uma chance pro Saga, porque o Saga, a primeira vez que eu vi, eu disse, eu nunca vou usar isso aqui na minha vida, porque tipo, é complicado demais. E na verdade não é. Entender os generators talvez seja a parte mais complicada, e depois flui bem. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. E aí, se alguém tiver pergunta, a gente tem tempo, eu acho. Bom, na minha conta tem uns 10 minutos aqui de pergunta, se alguém quiser.